Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da série Houdini Node a Node. Eu sou Thiago Laranjeira e hoje nós vamos falar sobre os nodes de Fuse e Polywire. Então, para começar, vocês vão reparar que o meu Houdini está um pouco diferente aqui porque minha interface está preta, tá? Mas o que é que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui na opções e habilitar aqui dentro da aba de background o modo dark, tá? O normal é ele vir com light e vir com a grid ativa, mas eu vim aqui, desabilitei a grid e o background eu botei como dark. E aí salvei como default, tá? A grid você também pode resolver aqui em cima, habilitar e desabilitar ela diretamente por aqui. E minha timeline também eu estou com 100 frames só, então eu corrigi isso aqui, usando aqui os valores de FPS de 10 e o end de 100. E aí dei um close e ele atualizou para mim aqui 100 frames a 10 FPS. Então cada segundo, quando eu der play, vai passar 10 frames, tá? Cada segundo aqui ele está passando 10 frames. Então vamos lá. Eu vou começar com um node de esfera, tá? Então vou botar aqui Sphere e vou entrar aqui no container dele e atualizar essa esfera para uma esfera de polígono com 1 de frequência, tá? E o que é que eu vou transformar? Eu vou transformar cada uma dessas edges aqui num tubo. Então eu vou usar aqui um wire, que é o polywire. Esse polywire eu vou conectar e vou habilitar a visualização. E quando eu visualizar, vocês vão ver que ele já criou para mim aqui essa mesma geometria, só que sem as primitivas principais, criando tubos aqui no lugar das edges. Só que ficou muito grosso aqui os tubos, eu posso diminuir um pouco a resolução deles aqui, o tamanho na verdade, a espessura, né, o diâmetro. Então eu vou usar o valor de 0.05, tá? E vou aumentar aqui as divisões para 10, para que os tubos fiquem mais arredondados. E vou também fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar aqui os segmentos para 3, para ele dividir aqui no meio a minha resolução, tá? Da minha malha. Agora eu posso usar o Fuse para dar uma limpada nessas áreas aqui, para não ficar com tanta, manter a mesma forma, mas não ficar com tanta subdivisão, tá? Então o Fuse, ele vai fundir alguns excessos de pontos na minha malha. Então eu vou habilitar o Fuse aqui e vou utilizar a função primeiro, o Snap to Near Points. Eu poderia usar o Grid ou o Specified Points, mas o ideal é usar o Near, porque eu quero fundir pontos que estão próximos uns dos outros. E usando aqui, tem dois métodos, que é o Latest Target Point Number, ou seja, o último ponto que foi fundido, ou o mais próximo do ponto atual, sacou? Então são duas formas diferentes de fazer essa fusão, e eu vou mostrar para vocês as duas, os resultados como ficam um pouco diferentes. E aqui no Output Position a gente também tem vários métodos, né? O Average ou Median, por exemplo, que são os mais usados. Então eu vou começar aqui aumentando o Snap Distance, para você ver o que é que acontece quando a gente aumenta muito esse valor. A geometria toda é fundida em um único ponto, tá? E eu não quero isso, eu quero deixar ele com uma resolução um pouquinho menor. Talvez esse valor aqui, eu vou botar um valor aqui de 0.35, por exemplo. E vou mudar aqui os métodos para checar, né? Aqui está no Average, eu posso botar aqui no Median, para ver se dá muita diferença. Ou então aqui no Latest Point Number, também. E aí eu vou vendo o que é que me dá um resultado que eu goste mais, tá? Eu acho que esse Latest está legal, mas deixa eu checar de novo o Average e o Median. Acho que o Latest está mais legal. Tá me deixando mais simétrico aqui essas conexões aqui, tá vendo? Eu posso mudar aqui em cima o Least Target Point Number também para o Closest, só para ver como é que vai ficar. Só que ele gera alguns probleminhas aqui na malha, tá vendo? Que ele está juntando porque esses pontos estavam muito próximos. Então vamos deixar no Latest mesmo aqui para não ter esse esmagamento aqui de pontos ali. Beleza? Então acho que aqui são as configurações que podem estar legais. Eu posso usar aqui o Keep Fused Points para ele manter os pontos que a gente fundiu, mas eu não quero usar isso, tá vendo? Você vê que ele mantém aqui vários pontos flutuando aqui que não existem mais. Eu posso remover todos os pontos que não foram usados, como aqui eu não deixei o Keep Fused Points, ele não vai remover nada. Tem também aqui, deixa eu ver, uma outra função bacana. Eu acho que só isso. Aqui vocês podem ler também o que essas outras funções fazem, tá vendo? Mas eu acho que a gente não vai precisar de nenhuma delas agora. Então deixa eu comprimir aqui o gráfico e usar agora um Remesh para recalcular a área de superfície dessa malha.
deixar essa malha mais uniforme. Então vou conectar aqui o Remesh, ativar. Você vê que ele gerou um resultado meio tosco, mas porque a resolução está muito alta. Então vou deixar uma resolução aqui de 10% do que estava antes, que é 0.02 ao invés de 0.2. E aí você vê que ele já gerou aqui uma malha muito mais coesa, mas em alguns pontos ainda aqui muito reta, enquanto outros estão mais curvadinhas, né, mais esmufadas. Então posso aumentar aqui o smoothing para 1 e o iterations para 3, para ele calcular melhor essas áreas. Beleza, bacana. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Eu posso agora também usar o Color para colorir pedaços diferentes aqui da minha malha. Então aqui eu vou usar, ao invés de Constant, se eu botar Constant ele vai pegar tudo uma cor só. Ao invés de usar o Constant eu vou usar o Random from Attribute, beleza? E o atributo eu vou usar o Position. E aí em cada ponto da minha malha, né, de um lado ao outro eu vou ter cores diferentes. E eu posso usar o Seed aqui para mudar essas cores, tá vendo? Até achar umas cores que são interessantes aqui, por exemplo, essa daqui. Deixa eu aumentar aqui devagarinho, para ver se eu acho uma legal. Eu quero uma cor que tenha bastante contraste uma com as outras. Eu vi um verde, azul e amarelo. Deixa eu ver. Tô só testando aqui, viu, gente? Vendo se tem cores aqui que chamam a atenção. Aqui, ó. Pronto. Essas aqui chamam bastante atenção. Só que vocês vejam aqui o seguinte, ó, a marcação das cores está muito, né, marcada. A gente pode dar um blur nisso aqui, inclusive na própria geometria, como a gente aprendeu lá na aula de blur. Então vou usar aqui um attribute blur e vou dar o blur não só no position, como também no color. Então CD com C maiúsculo. E aí essas cores agora aqui estão mais suavizadas nas bordinhas ali, onde elas têm a junção umas com as outras. E eu posso aumentar aqui o Blur Iterations, tá vendo? Posso aumentar bastante até gerar uma deformidade aqui na malha para ficar mais interessante. Então acho que isso ficou muito alto, 25 talvez seja um bom valor. Acho que está muito alto também, 25, deixa eu ver, 10. 10 está pouco. Deixa eu ver, 15. 15 está legal. Então posso fazer isso e posso também adicionar aqui um Transform. Então, Transform para rotacionar isso aqui de acordo com uma animação básica de frames, tá? Então, vamos rotacionar lá. Eu vou selecionar aqui no Transform o Rotate em X e vou usar a função $F. O que é que o $F vai fazer? Para cada frame ele vai rodar 1 grau, né? Porque o $F está mostrando aqui o frame, o valor desse frame. Então, no frame 1 ele vai rodar 1 grau, no frame 2, 2 graus e por aí sucessivamente. Então, se eu der play, você vai ver que ele está rodando em X, ou o eixo X aqui de lado, então ele está rodando em torno de X. E está rodando nessa velocidade. Eu posso aumentar essa velocidade aqui um pouquinho. Então, $frame vezes 10, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. Um pouquinho mais rápido, mas acho que talvez tenha ficado muito rápido. Então vou botar vezes 2. Acho que aqui está legal. E a gente pode fazer o que? Copiar esse parâmetro. Então vou copy parameter e paste relative reference. E nesses relative references eu posso criar uma outra equação. Então, por exemplo, um eu posso dividir por 3, o outro eu posso multiplicar por 5, um exemplo. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter valores aleatórios sendo utilizados aqui nesses canais, tá? Então, para cada valor de frame, ele vai seguir essa equaçãozinha aqui. Vai pegar o valor do frame vezes 2 e dividir por 3. O valor do frame vezes 2 e multiplicar por 5. E por aí vai, beleza? Então, ele vai tendo esse giro aí meio loucão. Qual é o bacana do proceduralismo? O bacana é que a gente consegue fazer algumas alterações simples aqui. Por exemplo, se eu aumentar a frequência da minha esfera para 2, toda a minha arte vai ser reajustada para isso. Então, agora eu tenho um outro padrão aqui, muito mais complexo, né? Só que aqui você vê que a gente conseguiu alguns erros aqui, ó, tá vendo? Geraram alguns erros aqui. Por que esses erros geraram? Vamos descobrir. Não foi no Remesh, pode ter sido aqui no Attribute Blur. Deixa eu voltar aqui no Remesh. Color, Blur. É no Blur que ele está acontecendo esse problema aqui. Então a gente pode, aqui no Blur, diminuir o Step Size. Deixa eu ver se corrige.
corrigiu aqui um pouquinho, mas não tanto. Ainda continua muito marcado aqui. Ou aumentar o step size, continua também muito marcado ali. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Pode mudar o fuse de lugar com o remesh, para ele refundir os pontos aqui após o remesh. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Não ficou bacana, mas talvez porque o remesh ou o fuse esteja muito forte. O fuse aqui está muito forte, então deixa eu diminuir o fuse ou aumentar também. Deixa eu ver o que, é que pode gerar um efeito melhor. Acho que aumentar, mas não um valor tão grande, talvez 0.25. Color, Attribute Blur. Aqui já tem um efeito interessante, tá vendo? Meio diferente, como se fossem umas estrelas. Mas a gente pode diminuir o atributo também aqui, ó, para 10, para 5. Ou mudar o tipo de interação, de uniforme para Edge Length, ou Laplacian, Volume Preserving, Custom. Aí tem diversos tipos aqui de parâmetros para a gente ajustar o efeito que a gente quer. E a gente vai vendo que a gente vai conseguindo outras formas de compensar aquilo ali, né? A gente pode fazer o seguinte também, ó. Eu vou diminuir aqui a conectividade dele, a frequência, e deixa eu recuperar aqui algumas coisas, botar o fuse antes novamente, o remesh, o color, o blur. Deixa eu aumentar o blur de novo para 15, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Laplacian. Ok, eu vou copiar, deixa eu dar um Shift L aqui para organizar. Eu vou copiar toda essa geometria e colar ela aqui logo do lado. E vou mudar aqui a esfera, vou mudar para um box. E você vai ver que ele vai funcionar exatamente igual como ele funcionou na esfera, ó. Então eu tenho um box aqui seguindo o mesmo padrão. E aí eu posso pegar esse box aqui e aumentar um pouco o tamanho dele, 1.5, e juntar os dois juntos numa única coisa. Opa, que bacana. Acho que esse box aqui ele tem que aumentar até um pouquinho mais, 1.75, e esse aqui de dentro 0.75, ele tem a diferença bacana, grande. E aí, o que é que a gente pode fazer, ó? A gente pode inverter a rotação aqui nesse padrão. Eu posso inclusive apagar esses valores aqui. Deixa eu criar um outro valor, tipo vezes 2 em um e dividido por 2 em outro. E inverter o sinal aqui para ele ficar o negativo de $F, né? E aí vamos lá, deixa eu voltar aqui para o ponto 0 e dar play. E aí a gente vai ter uma animação aqui meio psicodélica, né? Deixa eu tirar o Shift W. Deixa eu ver se a gente mudando aqui a iluminação fica com um efeito um pouquinho mais interessante, ó. Tá vendo? Então isso aqui são formas da gente conseguir criar variações de elementos com proceduralismo, né? Então você vê que qualquer forma, o gráfico que importa é daqui para baixo. Mas qualquer forma que você plugue aqui dentro, ele vai gerar o resultado parecido com aquele, beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido aí. A gente falou sobre o Polywire, sobre o Fuse, revisou algumas coisas do Attribute Blur, experimentou com o Color novas funções, beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Node de Delete. E aí, a gente já falou sobre o Blast um pouco antes, mas a gente vai falar sobre o Delete e usar algumas outras funções que o Blast tem pra gente que a gente não usou ainda, beleza? Valeu, até mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, é muito importante. A gente está perto de conseguir os 250 seguidores e vai ser muito bacana se a gente conseguir fechar janeiro com pelo menos 500 seguidores. A gente ainda está no meio de janeiro, como eu comecei no início de janeiro. Eu espero que a gente consiga acompanhar esse ritmo que a gente veio mantendo até aqui. Valeu, galera, até mais.